dia, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um Minuto de Bênção com a Palavra da comunidade Missão Novo Caminho. E hoje o Evangelho de Jesus nos traz uma mensagem muito forte. O Evangelho está em São Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. Os fariseus se aproximam de Jesus e puseram a disputar com ele e pediram-lhe um sinal. E para colocar à prova. Mas Jesus dá um suspiro profundo e responde: por que esta gente pede um sinal? Em verdade eu vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esse suspiro de Jesus fala muito ao nosso coração. Não foi apenas uma resposta, foi uma dor de ver aqueles corações fechados, mesmo diante de tantos sinais de amor de Deus por nós. Porque se olharmos para a história da salvação, veremos que Deus sempre falou conosco, por meio de sinais. Depois, voltando um pouquinho no tempo, depois da catástrofe do dilúvio, você se lembra muito bem, Deus colocou um arco-íris nas nuvens. Um arco-íris não é apenas algo bonito no céu, um lembrete, um sinal que Deus nunca desiste da humanidade. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós caímos, o amor de Deus ele sempre permanece. Ele renova a sua aliança conosco todos os dias. Mas muitas vezes nós também se esquecemos desse sinal. Esquecemos que o amor de Deus é maior do que todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. Esquecemos que Ele continua derramando bênção sobre nós, mesmo quando não merecemos. E depois Deus nos deu mais um outro sinal. Você se lembra do profeta Jonas? O homem que fugiu da vontade de Deus, resistiu, teve orgulho, e Jonas foi engolido pela baleia. Mas antes de ser engolido pela baleia, ele foi engolido pela dureza do próprio coração. Jonas se torna um sinal de Deus para nós. Assim, Deus nos chama à conversão, a essa mudança de vida, a essa mudança de atitude, a romper com o pecado, romper com aquilo que não vem de Deus e começar. Mas novamente, muitos de nós nos esquecemos desses sinais. Então veio o sinal maior de Deus. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu próprio Filho, Jesus, Deus feito homem, que se fez homem, o menino na manjedoura, o homem que curava, o homem que acolhia, que perdoava, que andou na mesma terra em que você está. O próprio Deus caminhando na terra, o próprio Deus caminhando com o seu povo. E pense bem, um sinal tão grande mesmo assim. Mesmo se doando na cruz, mesmo com a ressurreição aos olhos de muitos, mesmo tendo se dedicado com amor extremo, muitos não o reconheceram. E hoje, olhando para este Evangelho, precisamos refletir e nos perguntar: será que nós também não pedimos sinais o tempo todo? Não queremos essa confirmação de Deus o tempo todo? Falamos frases do tipo: Senhor, se o Senhor me der isso, eu acredito. Senhor, se o Senhor resolver o meu problema, eu vou confiar. Se o Senhor fizer do meu jeito, eu sigo o Senhor. Mas Deus já nos deu todos os sinais necessários. O sinal está na sua própria vida, na minha própria vida, na nossa família,
na nossa saúde ou na luta por ela, o tempo todo, na oportunidade em que Deus nos dá de recomeçar todos os dias, no nascer do sol, a graça de acordar, a presença dele na Santa Eucaristia, a palavra de Deus viva que permanece entre nós e estamos aqui refletindo. O problema não é a falta de sinais, meus irmãos. O problema é o coração fechado. E por isso hoje o Senhor nos convida a essa conversão sincera de coração. Deixe de buscar provas para justificar a nossa incredulidade e a nossa falta de fé. E vamos começar a enxergar os sinais de Deus na nossa vida. Talvez o maior milagre de Deus não esteja fora aos nossos olhos, mas sim dentro do nosso coração. Um coração novo, uma fé mais profunda, uma confiança que não dependa de circunstâncias, não depende só de um bem-estar, uma fé sólida. Vamos pedir a Deus hoje essa graça. Senhor, abre meus olhos, ajuda-me a reconhecer o Teu amor na minha vida. Dá-me um coração humilde que confia, que espera, que crê, que não depende das circunstâncias, mas que dependa somente de Ti. Que você nessa semana consiga perceber os detalhes de Deus na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família. E que Ele continua falando com você e cuidando de você o tempo todo. Sobre nós, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te vejo no próximo Minuto de Bênção com a Palavra. Tchau, tchau.